A crise no mundo te chama a voltar para a igreja. A crise no mundo te chama a conversão. Tudo bom? Essa é a mensagem de hoje. Tempo de arrependimento, tempo de voltar para Deus. Nós estamos passando tempos difíceis no mundo. Alguns estão crescendo, mas muitas pessoas estão sofrendo pelos preços, pelas crises, pelas doenças, enfermidades, muitas coisas acontecendo. Crise de pânico, depressão, ansiedade, pensamento acelerado e medo, ansiedade do que vai acontecer, seja política, seja na economia, seja na natureza, seja nas crises que estão para acontecer. Agora, cada crise que acontece é uma oportunidade de rever o que nós estamos fazendo. Muitas pessoas estão em crise porque estão no pecado, estão longe de Deus, estão longe da casa de Deus, estão vivendo a vida na independência. Eu posso, eu consigo, eu sei, eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas só que na verdade, quando o homem nasceu, ele estava com um destino certo, que é morrer um dia. Ninguém vai ficar para semente. O mais inteligente possível é a pessoa entender que ela é finita e que um dia ela vai morrer e um dia ela vai ter que dar um salto nas trevas. Agora, o Evangelho é a esperança de salvação para o mundo, é a esperança de salvação para quem crê. A Bíblia fala: quem crê será salvo. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arrependimento é voltar para outro caminho, é se converter, mudar a mente, reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que não pode viver sem Deus. Se as pessoas mesmo nas crises não voltam para Deus, quando que vai voltar? Se mesmo nos problemas ainda tenta fazer da sua forma, ou quer viver no pecado, mesmo nos problemas, nas crises, não quer reconhecer Deus, não quer voltar para a igreja, não quer voltar. A igreja, na verdade, é só um local de adoração, mas na verdade existe uma igreja espiritual, que é aquele povo que está reunido, separado, para honrar, glorificar e santificar, porque ama e teme e honra a Deus. A igreja é onde nós recebemos instrução. O local ali é importante porque você recebe instrução, direção, tem cuidado. Você pode estar numa célula sendo cuidado. Você pode ajudar a edificar e cuidar de pessoas, salvar vidas, ajudar. Quantas igrejas ajudam pessoas com problema, dificuldade, livrar das drogas, depressão, ansiedade? Então as igrejas estão aí para ajudar esse mundo. Tira as igrejas do mundo, sobra nada. Tira as igrejas do mundo. Se as igrejas estão na terra e ensinam a verdade, a justiça, a honestidade, ensinam o amor, ajuda ao próximo, se tirar as igrejas vai sobrar o quê? Se mesmo pessoas que falam que diz que temem a Deus ainda fazem corrupção e maldade no mundo, imagina se tirar aqueles que realmente são honestos e verdadeiros e mesmo com falhas procuram fazer a coisa certa. Então nessa crise é tempo de voltar para a igreja, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar de vida. Deus sempre tem direção, mas você tem buscado a direção de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? Quanto todo dia? A Bíblia fala que nós devemos ler todo dia, e devemos meditar todo dia na palavra de Deus para que seja uma árvore plantada à beira do rio que dá seu fruto. Se você não medita na palavra, se você não vai na igreja para ouvir a palavra, se você não ouve e faz a coisa certa, como é que você vai ter direção na vida? Você está vivendo pelas informações, notícias e conceitos e medo. Que fé você tem? A fé de que se o dinheiro tenho na conta, tá bom. Se não tenho dinheiro, estou ferrado. Você tem que viver pela palavra que diz que o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Ele cuida de você, Ele supre você. E na adversidade você ora e Ele responde. Na angústia, no clamor, você clama na angústia e Ele te livra. E você sabe, quando você tem Deus, sabe que existe uma presença contigo, você ouve a voz de Deus. É só você fechar o olho, orar, e você vai sentir que Deus está com você. É só você falar e ser honesto, ser sincero com Deus, está com você. É na crise que você precisa voltar. Se na crise não te trouxer de volta, quem vai trazer? E a Bíblia fala que não devemos ser igual a mula, que tem que pôr cabresto para poder obedecer. Mas você deve ser inteligente para se arrepender. Tinha um rei que era Nabucodonosor. Ele recebeu um sonho e ele ficou perturbado. Ele viu uma árvore grande que os animais vinham, comiam, e a sombra ajudava muitas pessoas, e os frutos.
e as aves vinham e se aninhavam ali nos ramos, nas árvores, e essa sombra pegava no mundo inteiro, assim, muito grande, e do mundo inteiro, sabe, sustentava tudo. Mas um dia essa árvore foi cortada, foi colocado grilhão na raiz e falou: passou de ti o reino. Simbolizava que o reino de Nabucodonosor passou. Por quê? Um dia ele estava no palácio e falou: olha que grande palácio eu construí, que grande obra eu fiz, que grande é esse templo, que grande. Aí veio uma voz e falou: passou de ti o reino. Porque ele se exaltou, achou que ele que tinha feito tudo, ele que podia tudo, ele que sabia tudo. A Bíblia fala que ele comeu, ele foi para o campo e cresceu penas nele e pelos, e ele estava rastejando igual animal, comendo igual os animais no pasto, até que ele reconhecesse que os céus é que governam a terra e que Deus dá o reino a quem ele quer e coloca até o mais simples como governador e faz a diferença e coloca lá para sentar com os poderosos. O dia que ele reconheceu, a Bíblia passou 7 tempos até o dia que foi restituído ao trono. E fala assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto ao Deus dos céus, Criador de todas as coisas, porque ele é digno de receber a honra, a glória e o poder. Ele precisou sofrer para reconhecer que Deus é que domina, é Deus é que governa, é Deus é que restaura. A crise é para te transformar. E cada um tem as crises porque nós estamos vivendo um mundo problemático, cheio de pecado e situações que geram morte. Mas tem crises que nós mesmos causamos, são decisões que tomamos, são erros que fazemos. Agora, da mesma forma que nós decidimos fazer o erro, nós podemos decidir servir a Deus e honrar a Deus, voltar para a igreja, se arrepender e mudar de vida. Essa é a sua oportunidade, essa é a minha oportunidade, essa é a oportunidade do mundo agora. É o tempo de voltar para Deus e entregar a sua vida. Leia a Bíblia, ela te dá direção. Fale com Deus e Ele te mostra. Vá para a igreja e você vai ter pessoas que vão te ajudar. E você pode ajudar alguém, salvar alguém na igreja, levar alguém para que lá na igreja pessoas sejam cuidadas até a volta de Jesus. Porque na sua casa você não pode cuidar delas. Numa igreja tem que levar elas. Amém? Ajude a igreja, ame a igreja e sirva a igreja em nome de Jesus.